Meus irmãos, bom dia. Jesus é nosso Senhor. Irmãos, nessa semana, nós desfrutamos da semana 2 do Alimento Diário, que tem como título Bom Ministro de Cristo Jesus. Graças ao Senhor. Essa semana foi uma semana ali que nós tivemos diversos chamamentos do Senhor para nós. O Senhor mostrou para nós a questão de ser bom ministro, e não só em teoria, mas o Senhor está querendo que nós sejamos bons ministros, que nós coloquemos em prática tudo isso que o Senhor tem falado conosco. E essa semana foi baseado, né, nas experiências de Paulo e Timóteo, em 1ª e 2ª Timóteo. Se a gente pegar o contexto histórico um pouco, né, que os irmãos já têm nos ajudado em relação a isso, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, Paulo está dando algumas orientações para Timóteo, para ele praticar na igreja em Éfeso. Timóteo era um ministro. Timóteo tinha encargo pelos irmãos, Timóteo tinha encargo pela igreja. E Paulo orientou, Paulo mostrou como ele deveria fazer. Assim como o irmão Ezra compartilhou com a gente na sexta-feira, né? Provavelmente Timóteo virou para Paulo e falou: você não pode deixar comigo. Amém, né? Um jovem que está sendo cuidado por Paulo, orientado por Paulo, ele falou assim: não, deixa comigo. Mas a gente já vê um contraste ali com a segunda epístola de Paulo a Timóteo, onde a gente vê Paulo tentando reavivar Timóteo. Pode ser que naquele momento a igreja não tenha reagido da maneira que Timóteo queria, as dificuldades apareceram e Timóteo deu uma desanimada. E Paulo, ali na segunda epístola, está pegando na mão de Timóteo. E é muito interessante a gente pegar essa história, né? Porque nós conseguimos extrair diversos princípios para nós. Que muitas vezes, irmãos, se a gente for parar para pensar, a experiência de Timóteo pode se parecer muito com a nossa experiência. Surgem dificuldades, surgem momentos, né, onde nós nos sentimos despreparados, nós nos sentimos muitas vezes desamparados. Ali na segunda epístola, né, Paulo estava passando de novo por um aprisionamento, então pode ser que Timóteo estivesse se sentindo meio distante e tudo mais. Em resumo, irmãos, o Senhor está nos chamando. Então, para começar, eu queria ler com os irmãos um versículo que ele abre uma chave no nosso coração. É 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Senhor Jesus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, fala assim, ó: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Irmãos, aqui Paulo estava falando para Timóteo quem que ele era. Nós vemos que o Senhor nos separou, isso aqui também é para nós. O Senhor nos separou com santa vocação. Não foi baseado em nossas obras, mas foi segundo a própria determinação e graça de Cristo Jesus. Nossa, isso aqui é maravilhoso. Quando nós vemos esse versículo aqui, nós conseguimos nos encaixar na história do Senhor. O Senhor, um dia, Ele nos chamou, e pela fé nós recebemos o Senhor. Agora, irmãos, nós recebemos uma identidade. Aqui era como se Paulo estivesse falando: olha, Paulo Timóteo, a sua identidade é essa, você foi chamado pelo Senhor. Então, creio que cada um de nós tenhamos uma identidade diante do Senhor. Olha, a minha Eduardo Henrique Melo, né, minha data de conversão, e qual que é a minha função no corpo. Aqui, quando Paulo fala isso aqui para Timóteo, Paulo está querendo reavivar o ministério que está dentro dele. Quando o Senhor nos chama, essa vida nos alcança, irmãos, nós recebemos uma função no corpo. Nós somos ministros. Então, imagine que na nossa carteirinha de identidade lá com o Senhor, está escrita a nossa função. Está escrito para que o Senhor nos chamou. Isso é maravilhoso demais. E para reforçar esse ponto, queria ler também com os irmãos 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, que fala: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Irmãos, nós temos um dom. Quando essa vida do Senhor nos alcançou, quando o Senhor nos escolheu, o Senhor já deu um dom para cada um de nós recebemos o Espírito, e graças ao Senhor, porque hoje nós podemos exercitar esse dom em favor do Senhor. Aqui o Paulo adverte: não te faças negligente.
Esse versículo até foi tema de outras mensagens passadas, mas aqui é o Senhor nos mostrando, nos chamando para ativo, irmãos. Nós temos um dom dentro de nós, e hoje o Senhor quer que exercitemos esse dom. Aí, voltando ali para 2 Timóteo 1, versículo 7, Paulo mostra um versículo, fala para Timóteo, né? Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Assim como eu disse no início, irmãos, muitas vezes a nossa situação como ministros de Cristo, né? Às vezes nós nos sentimos fracos, nós nos sentimos desamparados e muitas vezes sem vontade nenhuma de servir o Senhor. E Paulo aqui, quando viu a situação de Timóteo, falou: Timóteo, você não recebeu o espírito de covardia. Quando a gente entra no significado dessa palavra, covardia, ela tem o sentido de falta de coragem. Não prosseguir por falta de coragem, por medo, ou até mesmo tem um significado dessa palavra que diz que a covardia pode ser o medo da não aceitação alheia. Irmãos, o que será que muitas vezes está nos barrando no nosso dia a dia, servir o Senhor? De novo, a nossa identidade é como ministros de Cristo, irmãos. E se tem alguma coisa nos barrando, nós precisamos tratar isso diante do Senhor. Muitas vezes pode ser as nossas próprias limitações que nos deixam para baixo. Mas lembrando o versículo 9, o Senhor não nos escolheu por conta das nossas obras. O Senhor não nos escolheu por conta das nossas habilidades. É a vida do Senhor em nós. O Senhor só nos chama para sermos disponíveis, ministros disponíveis. Quem vai fazer a obra é o próprio Senhor. É a vida, é a natureza divina em nós. Então, irmão, se esse espírito de covardia muitas vezes vem no nosso coração, dizendo que nós não conseguimos, dizendo que a gente não é capaz, ou que a gente não é merecedor de ser ministro de Cristo, irmão, isso é uma mentira. As nossas barreiras, irmãos, vão ser vencidas pela vida divina em nós. Por quê? Porque nós recebemos um espírito de poder, de amor e de moderação. Quando a gente fala de ser ministros, irmãos, ministro é alguém que serve. Eu não sei na mentalidade dos irmãos, mas toda vez quando eu escuto essa palavra ministro, quando eu escutava, ficava me ministro deve ser alguém muito elevado, né? Coisa de irmão de frente, eu estou só aqui servindo, Senhor. Mas, irmãos, o ministério é serviço. Eu queria compartilhar uma experiência com os irmãos que eu tive com o Senhor há um tempo atrás, onde o Senhor me mostrou exatamente a ser fiel no pouco. Eu tenho o hábito de fazer a leitura bíblica da tabelinha, e eu costumava compartilhar, eu muito cedo, então eu costumava compartilhar às vezes no grupo dos jovens, alguma coisinha assim, outra, mas não era muito recorrente eu compartilhar com alguém. Mas direto eu recebia versículos dos irmãos, e eu falava: Senhor, esses versículos dos irmãos me encorajam, então eu quero também fazer dessa forma. O Senhor começou a me incomodar para isso. E num dia eu acordei, fiz a leitura, e o Senhor colocou o nome de um irmão no meu coração. Era um irmão lá de Patrocínio, um irmão que cuidou muito de mim quando eu morava lá. Falei: Senhor, tudo bem, eu vou ler aqui, né? Aí eu gravei um áudio de quase 4 minutos por irmão, um áudio longo. Eu falei: Senhor, se o irmão ouvir, amém, vão escutar, amém. Irmãos, esse irmão, ele não me respondeu. No meu WhatsApp, ele não tem aquelas confirmações azuis que eu tirei. Então, eu não sabia se o irmão tinha lido, tinha ouvido, se tinha escutado ou não. E chegou no final do dia, eu falei: Senhor, mas olha para você ver. Eu mandei mensagem para o irmão, igual o senhor tinha pedido. E acho que o irmão nem desfrutou. E passou um pouco tempo, irmãos. O irmão me mandou uma mensagem dizendo assim: olha, eu tenho o hábito de fazer leitura bíblica todos os dias. Todos os dias, você não falha nenhum. Mas hoje, por conta de um problema familiar aqui dentro de casa, eu tive que sair correndo. Ele falou assim que saiu triste de casa porque não tinha conseguido ler a Bíblia, não tinha conseguido se alimentar. E naquele momento ele recebeu meu áudio. Irmãos, quando eu escutei isso do irmão, eu até arrepiei, falei: Senhor, realmente eu não sei de nada. Às vezes eu acho que servir o Senhor em coisas muito grandes também mas, irmãos, é servir, é alimentar os irmãos. Uma experiência simples dessa, o irmão falou que foi suprido. Aí você vê, eu aqui em Uberaba, o irmão lá em Patrocínio precisando de um suprimento, e o Senhor preparou o suprimento para aquele irmão. É nesse ponto, irmãos, que nós podemos ser ministros também. É ser fiéis no pouco.
Eu não sei qual é o chamamento do Senhor para os irmãos. Não sei se é um chamamento, às vezes, de cuidar dos vizinhos, se é cuidar dos familiares, se é dos próprios irmãos, se é mandar ver no grupo. Irmãos, todo serviço é serviço. Vamos fazer uma pequena comparação com as organizações, com as empresas, né? As empresas têm diversas funções, diversos cargos. São cargos multidisciplinares ali para poder suprir todas as necessidades da empresa. Todos os cargos ali são pensados para manter a empresa bem estruturada. Irmãos, e no viver da igreja hoje, no corpo de Cristo, nós somos membros. Cada membro tem a sua função. Então, seja ali, às vezes, eu posso ser um dedo, sou um ouvido, sou um olho. Irmãos, não interessa onde o Senhor nos colocou. O Senhor quer membros que funcionem e membros que sejam fiéis naquilo que o Senhor designou. Irmãos, isso é maravilhoso demais. Essa hoje deve ser a nossa condição de ministros. E um versículo também que queria ler com os irmãos é o versículo 6 de 1 Timóteo 1, que fala: Por esta razão, pôs-te de modesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Irmãos, é dever nosso, todos os dias, a todo momento, reavivar esse dom de Deus dentro de nós. Os irmãos já compartilharam conosco em momentos passados, né, que reavivar é abanar. Então, nós devemos todo santo dia, irmãos, abanar esse espírito, abanar esse dom dentro de nós. Se nós já temos um fogo dentro de nós, quando nós abanamos, esse fogo aumenta. Se muitas vezes nós estamos ali só com a brasa, com o fogo quase acabando, quando nós abanamos, o fogo volta. Essa é a nossa obrigação todo santo dia, irmãos. Abanar esse espírito, abanar esse dom que tem dentro de nós, porque o Senhor conta conosco. Graças ao Senhor, irmãos. E o como abanar? Essa semana os irmãos mostraram alguns princípios para nós. E eu queria tocar em 3 princípios aqui que achei bastante importante para a nossa vida. O primeiro deles está em 1 Timóteo 4, versículo 6. Voltando uma página aqui. 1 Timóteo 4, versículo 6. Ó Senhor Jesus. Fala assim: Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Se nós quisermos ser bons ministros, aqui fala para a gente ser alimentados. Alimentado. Se naquele dia que o Senhor me pediu para alimentar um irmão lá em Patrocínio, se eu não tivesse feito a leitura bíblica, talvez, irmãos, eu tivesse dispensado algo que o irmão não estivesse precisando. Mas como eu estava alimentado naquele momento, o Senhor usou, o Senhor precisou daquele alimento para suprir os irmãos. Ou seja, eu precisei me alimentar primeiro. Aqui entra um cuidado pessoal nosso. No nosso dia a dia, abanar esse dom, esse espírito dentro de nós, é estar bem alimentado com a palavra. Ler a palavra. E não é somente uma leitura superficial, irmãos. É alimentar. Quando nós comemos algo, né, nosso corpo precisa de nutrientes, a gente não fica olhando para o prato. Né? Olha, um prato bonito, tem verde, tem folhas, tem carne, tem arroz, feijão. Nós comemos, colocamos para dentro. Fazemos, nós mastigamos, colocamos para dentro, daí todo o sistema digestivo começa a entrar em ação para mandar os nutrientes para os lugares certos. E a palavra do Senhor da mesma forma. Quando nós pegamos para alimentar da palavra da maneira adequada, o Senhor vai jogando os nutrientes para dentro, para onde nós precisamos. O Senhor vai curando o nosso coração. O Senhor vai trazendo luz para determinadas situações. O Senhor vai trazendo paz para o nosso coração, vai trazendo ânimo. A palavra gera fé dentro de nós, esperança. Ou seja, mas é tudo que nós precisamos para continuar. Ainda mais no momento atual que nós estamos, onde todos os dias, se nós quisermos, a gente consegue desfrutar de uma palavra profética. Tantas transmissões que os irmãos têm feito para nós, né? Tanto que o Senhor tem usado os nossos profetas, que os irmãos estão à nossa frente, com palavras, com transmissões, né? Com encorajamento. Agora, o que difere, irmãos, é a nossa postura diante dessa palavra. De novo, não é só ler, é alimentar. E tem um versículo também que eu acho muito importante, está em 2 Timóteo 3, versículo 10,
Paulo fala para Timóteo assim, ó, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Aqui Paulo está dizendo para Timóteo assim, olha, você tem seguido, e você tem seguido de perto. Até a gente vê que no título desse trecho aqui, fala que Paulo elogia Timóteo. Irmãos, como que está a nossa situação diante dos ensinamentos que o Senhor tem colocado na sua frente? Diante da palavra profética? Será que nós só ouvimos, né, a palavra e falamos, nossa, que palavra bonita, né, a palavra que encoraja e tudo mais? Ou nós temos seguido de perto? Nós temos conseguido alimentar, e é de perto, irmãos. Quando o Senhor fala, nós precisamos estar aos pés do Senhor. Quando o Senhor usa os irmãos na nossa frente para falar, nós precisamos estar com o coração aberto. Isso sim é ser um bom ministro e alimentado, graças ao Senhor. O segundo ponto é voltando lá para 1 Timóteo 4, está no versículo 7 e 8, que fala: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de ser. Graças ao Senhor, que fala de exercitar-te pessoalmente na piedade. Piedade é expressar o próprio Deus. Então, a gente expressa o próprio Deus, irmãos, é vivendo, exercitando o nosso espírito. Aqui, Paulo, a palavra é exercitar. Os irmãos que costumam fazer exercício físico sabem aí que exercício não é algo fácil. Muitas vezes é algo doloroso, é algo cansativo, mas que gera resultado. Se eu quero ter um viver saudável, se eu quero ter, né, mais saúde, um corpo saudável, não adianta só ficar passando na porta de academias, ver as pessoas malhando e ficar de longe olhando. Isso não vai me exercitar. Ninguém pode se exercitar por mim. Eu tenho que vestir minha roupa e ir lá, pagar o preço, né? Pegar peso, fazer correr, fazer caminhada, não sei, exercitar. E da mesma forma, a nossa experiência com o Senhor, ninguém pode, irmãos, exercitar o Espírito por nós. Se nós queremos ser ministros, ferramentas úteis na mão do Senhor, é nosso encargo todos os dias exercitar o Espírito, invocar o nome do Senhor para expressar Deus, expressar o próprio Deus. Nós já estamos alimentados, o Senhor tem dado a palavra, mas agora é exercitar o Espírito, colocar essa palavra em prática. Senhor Jesus. E o terceiro ponto que me tocou bastante essa semana está em 2 Timóteo 2, 22, que fala: foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Aqui Paulo fala para Timóteo fugir das paixões, mas fala assim: Paulo, fica no meio dos irmãos. Anda junto com os de coração puro invocam o nome do Senhor. Imagina só, irmãos, nós já fomos chamados. Nós já recebemos a palavra profética, o Senhor tem nos falado tanto. Nós recebemos a vida que hoje é presente para nós já podemos escutar. E agora também o Senhor já nos deu, irmãos, a vida da igreja. A vida da igreja é um ambiente de cuidado que o Senhor preparou para nós. Quer ser bom ministro, também não saia do meio dos irmãos. É as reuniões que nos guardam. É esse dia de família que nos encoraja. Às vezes eu posso estar triste, às vezes eu posso estar lá com o meu fogo baixinho ou só na brasa, mas vem um irmão na reunião e abana a minha brasa, e começa a pegar fogo, daí eu começo a pegar o embalo do irmão. A palavra que o irmão fala para nós nas reuniões tem o poder de nos reavivar também. É aqui que o Senhor cuida de nós, irmãos. E graças ao Senhor, irmãos, assim, o Senhor tem nos chamado para sermos ministros. O Senhor tem nos chamado. O Senhor já nos comissionou. Está escrito lá na nossa carteirinha de identidade com o Senhor. E Ele tem nos dado condições também. Cabe a nós hoje desfrutarmos dessas condições que o Senhor tem nos dado. Amém? Irmãos, eu fico por aqui. Jesus, o Senhor, passa agora a palavra para o irmão Davi. Amém. Essa porção que o irmão Eduardo compartilhou sobre a nossa identidade é muito importante. E retomando 1 Timóteo 4,6,
nós vemos sobre a questão de sermos um bom ministro de Cristo. Eu estava considerando, irmãos, sobre a nossa identidade. Então, eu vou citar 2 exemplos para a gente entender um pouquinho melhor como precisamos desenvolver uma identidade de acordo com o coração de Deus. Então, na minha vida pessoal, uma das minhas identidades é pai. Louvado seja Deus, eu sou pai de 2 crianças, e minha identidade como pai estabelece um princípio de que o centro da minha identidade é cuidar dos meus filhos. Então, tudo que eu faço como pai é para que meus filhos possam receber esse cuidado. Eu trabalho para poder comprar leite para eles, eu me preocupo juntamente com a Mariana sobre a saúde deles, tem que levar no médico, tem que comprar remédio, as contas da farmácia estão cada vez mais caras, mas faz parte. Nos preocupamos em relação à saúde espiritual deles, já estamos ensinando nossos filhos a terem um coração para orar ao Senhor, lendo algumas histórias bíblicas para eles, para desenvolver a fé deles. Então, a minha identidade como pai tem como centro cuidar bem dos meus filhos, porque o meu coração como pai é que os meus filhos possam amar o Senhor, possam ser pessoas com bom caráter e que possam receber esse cuidado. Outra identidade que eu tenho é empreendedor. Então, o empreendedor tem como centro da sua ação o empreendimento, uma empresa. Então, enquanto empreendedor, eu sempre penso em como vender mais, como controlar os custos, como gerenciar a relação entre risco e retorno, motivar a minha equipe para ter certeza que todo mundo está bem direcionado, está feliz, resolver problemas. Como empreendedor, todo dia eu resolvo dezenas de problemas, porque o meu coração é que o empreendimento dê certo, que possa crescer, que possa ser sustentável do ponto de vista financeiro. Então, cada um de nós temos uma identidade humana, mas a nossa principal identidade, irmãos, precisa ser a nossa identidade espiritual. E, num primeiro momento, quando nós somos salvos, nós ganhamos uma identidade de filhos de Deus. Isso é muito importante, isso é fundamental, e como filhos de Deus, nós reconhecemos que temos um Pai. Deus é nosso Pai, um Pai maravilhoso, um Pai cheio de amor, cheio de misericórdia, mas que também nos corrige, assim como nós pais corrigimos nossos filhos, Deus também precisa muitas vezes tratar com a nossa pessoa, porque Ele nos ama tanto que não quer deixar que nós fiquemos na situação que nós estamos. Mas além da identidade como filhos de Deus, em que o Pai cuida de nós, nós também conhecemos o coração do Pai, aqui em 1 Timóteo 4 nós vemos outra identidade voltado ao reino de Deus, que é a questão de sermos um bom ministro de Cristo Jesus. Então, da mesma forma que o centro da identidade de um pai é os filhos, cuidar dos filhos, o centro da identidade de um empreendedor é cuidar do empreendimento, o centro da identidade de um bom ministro de Cristo é cuidar dos interesses de Cristo. É estar sincronizado com o coração de Cristo. Ou seja, Cristo e sua igreja, Cristo e seu reino são o centro da identidade de um bom ministro de Cristo. Já pensaram sobre isso, irmãos? A nossa identidade é: eu sou um ministro de Cristo. E aí precisamos fazer algumas perguntas. O quanto eu conheço o coração de Cristo? Quanta comunhão pessoal eu invisto na presença de Deus? O quanto eu oro, não de maneira superficial, não de maneira para só marcar no calendário que eu orei, mas um bom ministro de Cristo conhece o coração de Deus, conhece os objetivos do reino de Deus, conhece quais são os objetivos do governo de Deus. E logo em seguida, o apóstolo fala sobre ser alimentado com as palavras da fé. O irmão Eduardo comentou sobre isso. Enquanto nós estávamos cantando o hino Grandioso És Tu, eu tive um sentimento. Aqui não é apenas conhecedores das palavras da fé. Não é apenas eu leio as palavras da fé, ou eu entendo as palavras da fé, mas diz alimentado com as palavras da fé. Ou seja, a palavra é assimilada por mim. Eu assimilo as palavras de Deus, as palavras da fé, como parte do meu ser, como minha vida. E ao cantar o hino Grandioso És Tu, o Senhor começou a me expor
Na minha mente, eu sei que Deus é grande, que o Senhor é grandioso. Mas no meu dia a dia, se eu sei que Deus é grandioso, por que a minha mentalidade ainda é tão pequena? Por que meu coração é tão mesquinho? Por que eu ainda superestimo os problemas na minha vida? Deus é muito maior do que qualquer problema que eu tenha. É nesse momento que nós precisamos tomar posse da palavra de Deus e crer nela, para que possamos nos alimentar dessas palavras da fé e declarar para nossos problemas que nosso Deus é muito maior que nossos problemas, que o poder do Espírito é muito maior do que qualquer opressão, por mais doloroso que seja, por mais dolorosa que seja, que muitas vezes afeta a nossa vida. São nesses momentos que nós aprendemos a experimentar de um Deus grandioso. É questão de fé, é questão de comer a palavra de Deus, de assimilar a palavra de Deus como parte do nosso ser, como parte do nosso organismo. E quando nós somos tocados com essa palavra, nós podemos ser um bom ministro de Cristo, porque estamos sendo consolados com as palavras da fé, estamos sendo alimentados com essas palavras e podemos suprir alguma necessidade que Deus coloca nos outros, e por nosso intermédio nós ministramos vida, ministramos salvação, ministramos consolo. No versículo 12 do capítulo 4, nós vemos sobre ninguém despreze a tua mocidade. Aqui eu queria fazer uma ampliação da aplicação dessa palavra. Aqui, o apóstolo Paulo estava falando para Timóteo, você é jovem, só que ninguém despreze a tua mocidade, ninguém despreze a tua juventude. Não é pelo fato de você ser jovem em idade que você vai ser alguém que vai ser passivo, que vai ficar esperando as coisas acontecerem. Não, ele falou para ser padrão dos fiéis. Torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, ou seja, no viver, um viver que expressa a Deus, no amor, cheio do amor de Deus, amando a Deus, amando as pessoas, na fé, crendo na palavra do Senhor, crendo no poder do Espírito que foi dado a Timóteo por meio da imposição de mãos. Por isso que o irmão Duarte também comentou sobre a questão de reavivar o dom de Deus. Amado irmão, amada irmã, reaviva o dom de Deus que há em você. Deus te deu um dom para se tornar um ministério, mas tem que crer. E na pureza, um coração livre de más intenções, um coração puro. Então, ninguém despreza a tua mocidade. Mas aqui eu queria fazer uma ampliação, para que os irmãos que não se consideram jovens também possam participar dessa palavra. Qual que é a desculpa que nós temos para não nos tornar padrão dos fiéis? Ninguém despreze a tua fraqueza. Ninguém despreze a tua aparente dificuldade. E o primeiro a não desprezar é você mesmo. Nós não podemos desprezar nada do que nós temos recebido por permissão de Deus, porque são nessas circunstâncias que o Senhor quer que nós nos tornemos padrão dos fiéis. Eu vou dar um exemplo prático. Se eu estou trabalhando muito e eu estou sobrecarregado com atividades profissionais, eu tenho a desculpa de não servir o Senhor como um bom ministro de Cristo, porque não tenho tempo. Essa pode ser uma desculpa. Se eu não tenho um trabalho, eu posso usar a desculpa de que, Senhor, me abençoa primeiro com o trabalho, aí eu vou começar a servir o Senhor. Então, irmãos, numa ampliação desse princípio, nós precisamos valorizar, não desprezar o que Deus nos deu, mesmo que nessas condições estejamos com um sentimento de pequenez, um sentimento de dificuldade. Timóteo teria toda a desculpa, enquanto jovem, para dizer, não, isso aqui deixa para os irmãos mais velhos, eu sou jovem ainda. Mas Paulo diz, ninguém despreza a tua mocidade, mas torna-te padrão dos fiéis. Esse é o coração de um ministro de Cristo, de um bom ministro de Cristo. O Senhor não nos tem dado, Deus não nos tem dado espírito de covardia. Eu preciso parar de ter medo, porque o Senhor me deu um espírito de poder, de amor e de moderação. Poder na vontade para fazer a vontade de Deus. Amor na emoção para amar o Senhor, amar as pessoas. E uma mente sóbria, com discernimento espiritual. Estamos vivendo o final dos tempos. E o Senhor está chamando bons ministros de Cristo. Qual é a nossa identidade, amados irmãos?
Se nós ainda não temos essa identidade desenvolvida, vamos pedir a Deus, pedir para o Senhor, Senhor, eu quero ser um bom ministro de Cristo. Eu não quero desprezar a minha mocidade. Eu quero me tornar padrão dos fiéis. Eu tenho fraquezas, mas eu quero me alimentar das palavras da fé. E essas palavras da fé mudam a minha vida, porque eu creio na palavra e ela transforma o meu coração. E ao desfrutar disso, eu posso também consolar, encorajar outras pessoas que estão carentes de receber tal ministério. Essa palavra é para nos encorajar, irmãos. Considere diante de Deus, você é um bom ministro de Cristo. Essa tem que ser a nossa principal identidade. Até acima da identidade de pais, de profissionais, que são muito importantes. Não estou dizendo para abandonar essas funções. Não, nós temos que ser responsáveis, humanamente falando. Mas espiritualmente, o que vai fazer a diferença no reino de Deus, o que vai nos introduzir no reino de Deus, é sermos um bom ministro de Cristo. E podemos ter o antigozo agora. Podemos ter o desfrute dessa alegria, desse poder agora. Mesmo no meio da nossa situação, que aparentemente pode estar muito difícil. Mas louvado seja o Senhor, porque são nessas dificuldades da, entre aspas, mocidade, é que nós não podemos desprezar a nossa condição, porque grandioso és tu. Deus é grandioso. Que o Senhor abençoe a todos. Que tal fazemos uma oração pessoal para que essa palavra possa ser assimilada em nosso coração, não apenas como conhecimento, mas que possamos nos alimentar das palavras da fé. Jesus é o Senhor.